Olá pessoal, vamos começar nossa última parte da tangente, agora trabalhando com medidas opostas, ou seja, ângulos que estão lá na volta negativa, tá? Então, a ideia é muito semelhante ao que nós já fizemos com seno e com cosseno, tá? É bem semelhante. O que acontece? No primeiro quadrante você tem um ângulo de medida alfa, tá? E na volta negativa você tem esse mesmo arco, só que negativo. Então, se aqui em cima, por exemplo, é 45 graus, aqui embaixo, menos 45 graus. Analisando essa proposta, o que a gente consegue perceber aqui em relação à tangente? A tangente de alfa, pessoal, ela é positiva. Então, eu posso aqui, ó, escrever com tranquilidade que a tangente de alfa, tá, vai ser um valor positivo, tá? E agora, quando eu estiver trabalhando com a tangente dele negativo, você consegue perceber aqui, ó, claramente que ela é oposta, né, à de cima. Então, ela vai ser uma tangente negativa, tá? Então, quando você está trabalhando com ângulos de medidas opostas, as tangentes invertem, tá? Então, eu tenho aqui menos alfa e a tangente vai ser negativa, tá? A segunda circunferência. Eu vou colocar agora um ângulo lá no terceiro quadrante negativo, tá? Então, por exemplo, poderia ser 135, 150, 120. E o que a gente consegue perceber aqui? Que ele é oposto ao mesmo ângulo, só que na volta positiva. E com isso, a nossa tangente, lá de menos alfa no terceiro quadrante, ela é positiva, porque ela é inversa ao mesmo ângulo na volta positiva, tá? Alguns alunos gostam de fórmulas, e vocês sabem que eu sou avessa a essa história de fórmula. O ideal é você entender a circunferência. Mas, para quem gosta de trabalhar com fórmula, vocês podem escrever o seguinte, que tangente de menos alfa, ou seja, a tangente de qualquer ângulo negativo em qualquer quadrante, tá? Só que na volta negativa, ela é oposta ao ângulo, tá? A tangente do ângulo positivo. Então, você consegue perceber aqui, tá? Que a única coisa que eu fiz a alteração foi no ângulo, porque esses ângulos são opostos, olha só. Então, se eu tenho menos alfa, passou a ser alfa, porque esses ângulos estão opostos em relação ao eixo x, tá? Então, a tangente sempre inverte. Eu vou colocar alguns exemplos aqui de aplicação para vocês entenderem como funciona. A tangente de menos 60. Ou seja, ele está lá na volta negativa, ele está lá no quarto quadrante. Se ele está lá no quarto quadrante, gente, a gente já sabe que é negativo. Observa que eu nem me preocupei com fórmula. Ele já é negativo, porque menos 60, ele está lá no quarto quadrante. E no quarto quadrante a tangente é negativa. Ok? E qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Fechou o assunto. Professora, eu não entendi. Eu quero trabalhar com a fórmula. Então, como é que eu faço? Você vai fazer assim. Tangente de menos 60 tem que ser igual a menos a tangente de 60. Ou seja, tem que dar menos, ó, esse menos é o menos da fórmula, ok? Tem que dar menos raiz de 3. Pronto, essa é a diferença de quem trabalha com a fórmula, tá bom? Vamos colocar mais um ângulo aí. Tangente de 5π sobre 6 negativa. Primeiro, vamos tentar imaginar em que quadrante está esse 5π sobre 6, né? Na volta negativa. Π sobre 6 na volta negativa, ele está lá no quarto quadrante, ok? Então, 5π sobre 6 está lá no terceiro quadrante. E a tangente no terceiro quadrante, ela é o quê? Positiva. E qual é a tangente de 5π sobre 6? A tangente é assimétrica de 30, então vai dar a raiz de 3 sobre 3. Professora, vamos com a fórmula. Vamos lá. Com a fórmula ficaria assim. Tangente de 5π sobre 6 tem que ser igual a menos tangente de 5π sobre 6 positivo. Ok? É isso. Vou tirar esse parênteses aqui. Pronto. Então, gente, jogo o menos da fórmula e me pergunto qual é a tangente
de 5π sobre 6, ou seja, lá na volta positiva. Essa tangente, ela está lá no segundo quadrante. Então, essa tangente, ela é negativa. E é negativa quanto? Raiz de 3 sobre 3. Logo, fazendo o jogo de sinal aqui, você consegue perceber que essa tangente tem que dar raiz de 3 sobre 3. Detalhe, né? Deixando bem claro que essa primeira resolução que eu fiz nos dois casos, tanto essa como essa daqui, foi sem usar fórmula, foi só pensando na circunferência trigonométrica. E já o segundo caso, né, eu fiz usando a fórmula. Eu quero que você acerte, tá? Então, faça do jeito que você achar mais interessante e mais fácil para você entender, tá ok? Então, no próximo quadro, os exercícios para vocês praticarem. Até mais!